pelo seu rei e seu país. Vocês me ouviram? Deus está com vocês. Tenham coragem. Vocês são soldados britânicos e têm o melhor sangue correndo em suas veias. Aumente o alcance, capitão. Em frente! Bom, as 13 colônias foram formadas entre o século XVI e o século XVII pelos peregrinos ingleses, puritanos, né? Que tem outra forma de chamar eles também, que a gente chama de pais peregrinos. As 13 colônias americanas, elas foram divididas em 3 regiões: a colônia do norte, a colônia do centro e a colônia do sul. As 3 possuem perfis econômicos, sociais, geopolíticos, sociopolíticos totalmente diferentes, né? Um ponto para a gente ressaltar é que o perfil econômico do norte era totalmente diferente do perfil econômico do sul. O perfil econômico do sul consistia em uma mão de trabalho escrava e uma forte exportação para a Europa, enquanto o perfil econômico do norte era uma mão assalariada e um poderoso comércio interno. A ideia de independência começou a ocorrer porque os americanos começaram a perceber que havia uma certa negligência por parte da Inglaterra, né? Eles perceberam que eles conseguiam fazer a manutenção da própria sociedade de forma satisfatória e sem nenhum apoio externo, né? E isso foi um dos principais motivos para o processo da independência da área, né? Ele ocorreu durante ali o século XVII, XVIII, por aí, e ele teve como pano de fundo as disputas territoriais entre os colonos ingleses e franceses. Bom, a história da Guerra dos 7 Anos começa pela disputa territorial tanto na América como na Europa. A França e a Inglaterra queriam aumentar suas possessões na América e, como não havia fronteiras definidas, os atritos eram constantes. Por seu lado, a França queria garantir sua hegemonia no continente europeu, algo que sempre deixava a Inglaterra inquieta, pois uma França forte significava uma Inglaterra fraca. A Inglaterra saiu vencedora do conflito, mas enfrentou uma grave crise financeira. Por esse motivo, intensifica os impostos sobre as 13 colônias, a fim de cobrir os gastos gerados pela batalha na América. A vitória inglesa na guerra deu ao país acesso a uma grande quantidade de terras no oeste, que eram do interesse dos colonos. A coroa inglesa, porém, proibiu a ocupação dessas terras para evitar confrontos com as nações indígenas, desagradando aos colonos da América. Com o envolvimento nessas guerras, a Inglaterra viu-se endividada, e a colônia passou a ser enxergada como forma de obter a recuperação econômica. Isso fez com que diversos impostos visando o aumento da arrecadação fossem decretados pela Inglaterra. Esses impostos e leis também pretendiam impor controle sobre a economia da colônia para torná-la mais dependente da metrópole. Essa necessidade de controle sobre a economia das 13 colônias e de torná-la dependente das mercadorias inglesas era consequência do desenvolvimento fabril da metrópole, que acontecerá com a Revolução Industrial. O aumento do controle metropolitano sobre a colônia levou a Inglaterra a decretar leis bastante populares na América e que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Duas delas, das que mais ficaram famosas, né? Em 1765, por exemplo, a coroa inglesa criou uma lei que viria a se denominar a Lei do Selo para suas 13 colônias da América do Norte, atual Estados Unidos, né? Essa lei determinava que todo material impresso, jornais, revistas, etc., na colônia deveria ter um selo impresso para circular legitimamente. Porém, esse selo obrigatoriamente teria que ser da Inglaterra. O principal objetivo da Lei do Selo, na verdade, ou Stamp Act, era aumentar a arrecadação de impostos sobre as 13 colônias norte-americanas e, portanto, aumentar os cofres da coroa britânica. Evidentemente que os colonos americanos não concordaram com esta lei. Claro, né? Eles estavam sendo praticamente abusados ali.
em protesto, se reuniram em Nova York e rejeitaram esse novo imposto. Além disso, exigiram da metrópole a participação de colonos americanos no parlamento inglês. A Lei do Chá foi criada em 1773 e aumentou significativamente as taxas sobre a comercialização do chá, que já era muito consumido nas colônias. Também deu exclusividade de venda à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, criando assim um monopólio comercial. Os colonos passaram a contrabandear o chá e, em resposta, a companhia baixou ainda mais o preço do chá, o que inflamou os ânimos dos colonos, desencadeando o episódio chamado de Boston Tea Party, a festa do chá de Boston. Após a Inglaterra impor os novos impostos, os colonos reagiram, boicotaram o ato Townshend, que impedia os americanos de negociarem em outros países que não fossem a Inglaterra, o que agravou mais ainda a situação em 1773. Colonos americanos disfarçados de índios se misturaram aos trabalhadores portuários em Boston. Eles lançaram todo o carregamento do chá da Companhia das Índias, cerca de 45 toneladas, no mar. Esse boicote foi organizado pelo grupo pró-independência intitulado Os Filhos da Liberdade. Após o boicote, o governo inglês puniu severamente os habitantes de Boston, fechando o porto da cidade e delegando aos militares o direito de ocupar a casa dos civis. Eles literalmente chegavam e invadiam, a casa dos civis, dos colonos, que estavam simplesmente exercendo o seu direito de independência da colônia inglesa. Boa tarde, meu nome é Cauã Gleisner Bonfim, eu sou um dos comentaristas da Revolução Americana. Bom, acostumado com a autonomia das 13 colônias, dos moradores das 13 colônias, eles não pretendiam submeter a uma nova política da metrópole britânica. Bom, e insatisfeito ele com tal situação, os mais preeminentes representantes das colônias decidiram se reunir no Congresso Continental da Filadélfia, organizado em 1774. Cidadãos, não há dinheiro. Foi todo empregado na guerra. Esses recibos foram emitidos pelo Tesouro da América. Que Deus abençoe nosso Congresso e serão resgatados em ouro. Bom, nesse evento, seus participantes lavraram um documento em que exigiam o fim dos impostos estabelecidos pelas autoridades britânicas, sem contar com as pretensões separatistas. Essa primeira ação política dos colonos pretendia reverter pacificamente o tom intervencionista adotado pelos britânicos. Sem obter o efeito esperado, os outros colonos criam um conflito militar que pudesse dar fim às pretensões colonialistas do governo inglês. No ano de 1775, os colonos já se organizaram militarmente para a realização de um confronto contra a Inglaterra. O segundo Congresso da Filadélfia ocorreu em 1776. Esse congresso ocorreu para a independência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não aguentava mais a repressão da Inglaterra. Foi durante esse congresso que o famoso Thomas Jefferson escreveu uma declaração de independência dos Estados Unidos da América. E mais uma vez a Inglaterra não aceitou aquilo, só que os colonos continuaram com seus objetivos e declararam a independência no famoso 4 de julho, o que resultou na chamada Guerra da Independência das 13 colônias.
No mês de junho de 76, Virgínia declarou a sua independência após publicar a Declaração dos Direitos Humanos. No mês seguinte, inspirados pela ação da primeira colônia, os demais norte-americanos promulgaram a Declaração de Independência, redigida pela ação dos líderes Samuel Adams, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Antes disso, as tropas norte-americanas tomaram a cidade de Boston, ação que demarcou os primeiros confrontos contra as forças britânicas. Inicialmente, sem contar com uma organização militar coesa, os colonos sofreram várias derrotas para experientes tropas inglesas. Em muitos casos, os colonos dividiam-se entre manutenção de suas colheitas e a participação dos campos de guerra. Mesmo obtendo êxito na Batalha de Saratoga, em 76, os líderes norte-americanos bem sabiam que não podiam vencer esse confronto sem o vindouro apoio de alguma potência europeia. Visando justamente esse apoio militar de uma potência europeia mais forte do que os colônios eram, Benjamin Franklin foi enviado para negociar o apoio militar da França, que desejava uma revanche após a derrota imposta pela Inglaterra lá na Guerra dos 7 Anos, em 1700 e pouquinho também. Pela ação do Marquês de Lafayette, o governo francês enviou um destacamento de 7.500 homens a serem liderados pelo general Rochambeau. Logo em seguida, os próprios franceses convenceram a Espanha a também lutarem contra os ingleses. Graças a esse apoio militar que, graças a Deus, os colonos americanos conseguiram, os colonos conseguiram finalmente derrotar as forças metropolitanas inglesas na Batalha de Yorktown, em 1781. 2 anos depois, as autoridades políticas da Inglaterra reconheceram a independência das 13 colônias com a assinatura do Tratado de Paris. Na França, o conhecimento da tonalidade ideológica liberal tomada nas guerras de independência inspirou o desenvolvimento da Revolução Francesa em 1789. Em nome e pela autoridade do bom povo destas colônias, publicamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são e de direito têm de ser estados livres e independentes.